Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Graças e paz do Senhor para todos e para todas. Que honra, que alegria estar aqui nessa cidade. Mais uma vez, nós estivemos aqui há muitos anos atrás, visitando alguns amigos, dando os mergulhos na Bicuda. Bicuda é inesquecível, né? E dessa vez voltamos para partilhar a palavra de Deus nessa área de família. Queremos agradecer carinhoso convite, Vitor, Angelina, pastor Marcos, a sua esposa eu não conheço, mas estou vendo que ela conhecer agora. Seu nome? Márcia. Marcos e Márcia. Muito bem. E aos queridos irmãos também. O casal que nos fez companhia de Itaboraí para cá é o Juju e a Juju e Dada. É uma delícia viajar com ele, com ela especialmente. Ela tem várias histórias para contar. Muito bom compartilharmos a palavra do Senhor. E hoje à noite nós vamos conversar um pouco sobre esse tema: família e plantinhas precisam ser regadas. Desafio para nós compararmos as nossas famílias com uma plantinha que a gente cuida, que a gente poda, que a gente mexe a terra ali embaixo, que a gente rega, que a gente aduba, que a gente trata. Para quê? Para que ela fique bonita, para que ela, se for uma árvore frutífera, para que ela frutifique, para que ela faça sombra, para que ela nos dê aquilo que a gente espera, né? O nosso objetivo nessa noite é refletir sobre cada membro da família, uma visão geral, mas iniciando cada membro da família e a participação desses membros no desenvolvimento da família. Mas antes a gente vai orar, pedir a Deus que Ele seja o nosso preletor nessa noite, Ele seja o nosso professor. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guia à verdade. E se há algo que nos liberta é a verdade, é uma das coisas mais lindas que Jesus já falou. Ele falou muita coisa, fez muita coisa boa e bonita. Mas quando eu leio João 8:32, Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Tudo que nos, toda ausência de verdade nos escraviza. Toda verdade, seja ela qual for, ela nos liberta. Solta os grilhões, solta as amarras. Baixe a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui, como o pastor Marcos já falou, na sua agenda. Sua agenda anotada, escrita, marcada, que nós estaremos juntos nessa noite para refletir sobre a tua palavra, os teus valores nessa área de família. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito, aquele ensinador, o guia da verdade, possa soprar sobre nós, como sopra esse vento gostoso que entra pelas janelas. Ele possa soprar no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Só o Senhor prescruta, só o Senhor sabe a alegria de cada um, só o Senhor sabe a dor e o sofrimento de cada um. Só o Senhor sabe profundamente o que acontece no nosso âmago, no nosso íntimo. Por isso pedimos que o Senhor trate conosco nessa noite. Se há coisas a serem corrigidas, o Senhor corrija. Que o Senhor nos ajude a voltar para o caminho. Se há sofrimento a ser confortado, conforta-nos, Senhor, nessa noite. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor nos ensine. Em nome de Jesus. Amém. O propósito de uma família, segundo Tony Humphreys, que escreveu um livro muito interessante chamado Família, Ame-a e Deixe-a. Quando eu vi esse livro na prateleira da livraria, eu falei: esse livro deve ter alguma coisa interessante. E fui, comprei, adquiri e comecei a ler. E ele trata de um projeto que ajuda para nós pais cuidarmos, criarmos os nossos filhos, para que eles cheguem àquele ponto de bater as asas e andar com as próprias pernas. Família, ame e deixe. E ele diz o seguinte: o propósito da família é contribuir para o desenvolvimento de cada um dos seus membros.
Para mim foi a melhor definição de propósito de família. Porque uma família sadia, uma família que nos estudos de família a gente chama de família funcional. O que é uma família funcional? Aquela família que funciona. O propósito de uma família funcional é que cada pessoa dentro desse sistema familiar possa encontrar o seu caminho, possa encontrar o seu rumo, possa encontrar o seu norte, possa se encontrar consigo mesmo através do movimento daquele sistema familiar. Então nós vamos refletir um pouco nessa noite sobre o crescimento do casal, o crescimento dos filhos e o crescimento da família como um sistema inteiro. A gente vai pontuar assim, gradativamente, como que subindo degraus, para que a gente possa ter uma visão inteira, uma visão geral do que pode ser o crescimento da nossa família. Em primeiro lugar, o crescimento do casal. O Salmo 127, juntamente com o Salmo 128, eles são considerados salmos da família, salmos da família. E o 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Parte 1, a parte A, verso 1 do Salmo 127. E me chama a atenção quando a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É interessante que essa tarefa de edificar a casa em cima dos valores de Deus não é de uma pessoa, é de os, ou seja, mais de um. E aí a gente já pode entender que essa tarefa é uma tarefa parceira, é uma tarefa do casal. Edificar a casa sobre os valores de Deus é uma tarefa conjugal, não é uma tarefa unitária, não é uma tarefa unilateral, é sempre uma tarefa conjugal. Isso nos leva a deduzir que depois de casados, nós nos tornamos um. Não é isso que diz a palavra de Deus? Mas ao mesmo tempo continuamos dois. Quando o João casou com a Maria, ele gostava de sorvete de chocolate e a sua cor era azul. Depois que ele casou com a Maria, que gosta de sorvete de morango e a sua cor preferida é a verde, eles tiveram que fazer uma assembleia para definir qual é a cor do casal agora. Não, o João até o último dia da sua vida, a não ser que ele tenha por si só esse desejo, ele vai continuar gostando de sorvete de chocolate e a sua cor preferida será azul, e a Maria continuará gostando do seu sorvete de morango e a sua cor preferida será a verde. Porque mesmo quando nós casamos, continuamos com a nossa singularidade, com a nossa individualidade. Muitas coisas nunca mudarão na nossa vida, mas o grande desafio é esse projeto de duas pessoas que possuem as suas singularidades, que possuem as suas individualidades, se juntarem no que o apóstolo Paulo chama de mistério. O casamento é um mistério, conforme Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. E esse mistério, ele é muito interessante. Porque não é um mistério que a gente está curioso para saber o que é, chega lá e descobre e está tudo resolvido. Por exemplo, como eu nunca tinha entrado nesse ambiente, então eu estava curioso. Só recebi um layout aqui do local, tudo muito bonito, com esses detalhes aí das pessoas reportadas. Mas como será esse local onde a gente vai se reunir para estudar a palavra de Deus? E aí quando eu entro pela porta daquele elevador, o mistério se desfaz. Então eu conheci esse mistério. Mas o casamento é como se fosse um grande corredor cheio de cortinas. E cada trecho dessas cortinas possuísse uma novidade. E a gente abre aquela cortina, que coisa nova, eu descobri algo sobre a minha esposa hoje, ela descobriu algo sobre mim, descobri algo sobre criação de filhos. Só que quando a gente olha para frente, tem uma outra cortina. E quando a gente abre, tem uma outra novidade. Um outro mistério, é como se fosse um mistério atrás do outro, um mistério atrás do outro. Quem descreve isso muito bem é Salomão.
o livro dos Provérbios, Salomão era um homem assim, rico, poderoso, era um rei, não tinha falta de nada, ele instalava o dedo, as coisas aconteciam. Então ele muitas vezes ficava pensando, refletindo, escreveu muitos provérbios. E um dia ele estava pensando, diz o texto dos provérbios o seguinte: tem 3 coisas que eu não entendo. Aí depois ele pensou um pouquinho mais, não 3 não, são 4. O caminho da águia do céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e a 4ª que ele lembrou por último, o caminho de um homem com uma donzela, com uma mulher. Qual é o elemento comum dessas 4 comparações que Salomão fez? Alguém sabe? Caminho, alguém quer acrescentar? A finalização desse caminho. A finalização do caminho. Caminho, a finalização do caminho. Que mais? Caminho com. Sempre associado a outro. Né? O mistério, o entendimento. Todos esses elementos colocados são elementos que estão nessa reflexão. Mas tem um que tem a ver com o mistério, pastor Marcos. Sabe qual é? Nenhuma dessas analogias, ou nenhuma dessas situações, deixa rastro atrás de si. O caminho da águia no céu não deixa rastro. O caminho da cobra na areia deixa, mas na pedra o caminho do navio no meio do mar faz um pouquinho de espuma, mas logo se desfaz. A gente não consegue seguir um navio por um rastro que ele deixa. E o caminho de um homem com uma mulher também é extremamente misterioso. Sabe que algumas vezes a gente pode pensar assim: eu vou fazer lá em casa do jeito que meu pai sempre fez com minha mãe. Meus pais são bem casados e eles deixaram o exemplo para mim, seguiam um ponto atrás do outro. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. E aí está dando diferente. Por quê? Porque o grande mistério do casamento é que cada casal nesse mundo, desde que o mundo é mundo, tem que descobrir qual é o seu passo. Tem que descobrir a sua caminhada. Todo casal é um casal a caminho. Todo casal é um casal a caminho. Ou seja, nessa busca de encontrar o seu próprio caminho. Temos ouvido muitas vezes uma tal de uma alma gêmea. Já ouviram falar? Mas quem será? Os jovens solteiros aqui nessa noite, né? E a minha alma gêmea? Quem será? Ou a minha metade da laranja? E aí, meu jovem, qual é a sua metade da laranja? Já está. Ou então aquela, que mais? Alma gêmea, metade da laranja, tem outra aí, tem uma música até popular que cantou carne unha, né? Carne unha, tá? Queijo na goiabada. Queijo na goiabada. Essa é nova. Mas aí alguém disse o seguinte: mas o cantor é o Fábio Júnior, né? Mas alguém disse: mas ele, acho que ele. Isso, ele já está no 7º casamento. Como é que é essa alma gêmea dele? O cara não acha nunca. Mas aí, irmãos, a Bíblia não diz em lugar nenhum que existe metade de uma pessoa. Ninguém é uma metade, todos nós somos seres inteiros, plenos. E de onde é que veio isso então? É um mito grego, conhecido também como mito dos andrógenos, que foi proferido por Aristófanes no banquete de Platão, que diz o seguinte: os andrógenos eram seres bissexuados, redondos, ágeis e tão possantes que Zeus, que é o deus do panteão grego, chegou a atendê-los, e para reduzir-lhes a força, dividiu em 2 metades,
masculino e feminino. Desde então, cada um procura ansiosamente a sua verdade. Então, não existe verdade de laranja, coisa nenhuma, nem alma gêmea. Existem duas pessoas que precisam conversar. Existem duas pessoas que precisam se ajustar. Existem duas pessoas que foram atraídas por algum motivo. Mas não é só a atração física também, né? O primeiro ponto que nos atrai ao outro gênero, é o corpo, né? Os rapazes não olham para mim e dizem, mas que alma bonita que essa menina tem, né? É assim? Não é assim, né? É o cabelo, são as curvas do corpo, é o jeito de falar, é o jeito de... é a roupa, é o perfume, alguma coisa nos atrai. Claro que não pode ficar só nisso. Então, o diálogo, a conversa, a produção, a preparação do projeto futuro, aos dias que virão do casamento, né? Agora, não existe uma alma gêmea, sabe por quê? Se a gente tiver essa ilusão, aí casa pensando que porque o outro é alma gêmea, não vai ter crise, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter problema. E quando o problema chega, aí diz, não é essa a minha alma gêmea, eu vou procurar uma outra alma gêmea. E aí sai pulando de alma em alma, né? É o que a gente está vendo ao nosso redor. É o que a gente está vendo à nossa volta. Então, não há essa alma gêmea. Deus criou o homem e Deus criou a mulher inteiros, não duas metades. Gênesis 27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, inteiro à sua imagem e semelhança. O homem inteiro casa com uma mulher inteira e misteriosamente ele se torna um, conforme nos diz Gênesis 2, 24. Então esse é o crescimento do casal. Cada casal pleno, cada pessoa inteira, cada pessoa se sentindo como um ser. Inclusive, lembrei agora de uma frase do Scott Peck, escreveu um livrinho chamado A Trilha Menos Percorrida, aos solteiros aqui, né? Ele diz o seguinte: ninguém deveria se casar se não conseguisse viver solteiro. Ninguém deveria casar se não for capaz de viver solteiro. Essa coisa da gente colocar sobre o outro a responsabilidade de nos tornar uma pessoa feliz é um risco muito grande, porque nenhum de nós tem capacidade, poder e condição de fazer com que o outro seja feliz ou de o outro nos fazer completamente feliz. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor em plenitude. E aí, duas pessoas que se encontraram plenamente na vida vão juntar as suas vidas e vão desenvolver uma caminhada. Em segundo lugar, o crescimento dos filhos. O verso 4 do Salmo 127 diz que, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. É bonita essa analogia, essa ilustração. Um arco, uma flecha, um alvo, e o guerreiro aqui mira no alvo e solta a sua flecha. A pergunta é a seguinte: depois que solta a flecha, dá para pegar de volta? Sim ou não? Não. Então a gente tem que mirar no alvo certo, no lugar certo. Eu tive um professor que ele disse o seguinte: a maior tarefa dos pais é se tornarem inúteis. A maior tarefa dos pais é se tornarem inúteis. Ou seja, a nossa maior tarefa como pais não é criar filhos que fiquem na nossa dependência, mas é ajudarmos a se tornarem autônomos, seres interdependentes, que não sejam independentes e que não sejam dependentes, mas que sejam interdependentes. Mantenham a relação com a gente, mas ao mesmo tempo encontrem o seu próprio caminho na vida. E quando ele disse isso, assim, de pronto eu já tomei um choque, né? Mas depois eu fiquei refletindo: será que isso tem alguma coisa a ver com alguma coisa da palavra de Deus? E fui pensando, trabalhando, lembrei de alguns aspectos básicos, algumas características básicas e alguns objetivos gerais com relação à criação de filhos. Primeiro, alguns aspectos básicos. Quantos lembram aqui do Dr. Rinaldo de la Maia, aquele pediatra que escreveu o livro A Vida do Bebê? Muito bem. Uns
4 dinossauros presentes aqui nessa. Só nós 4. Né? Eu lembro, né? Nossa primeira filha, a gente olha qual é o chazinho que dá para a febre. No primeiro ano de vida, assim, mês a mês, ele dizia quase que diariamente. Muito excelente. Né? No dia que ele morreu, eu estava assistindo o jornal e o repórter disse: Dr. Rinaldo deixou a fórmula para criar filhos. Dá a eles amor e limites. O que é que os nossos filhos precisam? Mais forte agora? Amor. Nossos filhos precisam de amor. Eles precisam de muito amor, de carinho, de abraço, de arroxo, de chamego, de cheiro. Mas também precisam de limites. Porque se só tiver dentro amor, chamego e cheiro, pode se tornar crianças sem nenhum limite. Se a gente permite tudo. Preciso de limite, preciso que aprendam que existe um não, que o seu direito termina quando começa o do outro. O seu direito termina quando começa o outro. E eu lembrei de Efésios capítulo 4, verso 15, quando o apóstolo Paulo diz assim: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse é o desafio para ser perseguido por nós como pais na criação dos nossos filhos. Damos a eles amor e limites. Damos a eles amor e limites. 2 características básicas que a gente pode começar a observar nos nossos filhos para saber se eles estão crescendo de forma sadia. Mais uma vez, o professor Verbal disse uma pérola na sala de aula: uma pessoa sadia, ela ama e produz. Qual a característica de uma pessoa sadia? Ela ama e ela produz. Eu fui pensar um pouco onde a Bíblia pode nos ensinar isso. Lembrei de quando chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, qual é o grande mandamento? O grande mandamento é amar a Deus todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Um filho cresce sadio quando ele ama e quando ele serve nos ambientes aonde ele se encontra. Sempre que eu falo sobre isso, eu dou a dica para os pais sobre os nossos filhos. Por exemplo, quando eles levantam de manhã, o que eles devem fazer? O que é que os nossos filhos devem fazer quando levantam de manhã da cama? Arrumar o quarto. Tem que escovar o dente, arrumar o quarto. Às vezes a cama está lá, né, toda desajeitada, o lençol todo fora do lugar. O travesseiro está dizendo para ele: meu amigo, eu afofei a sua cabeça a noite toda, você me deixa aqui todo desajeitado desse jeito. Eu lhe cobri a noite toda, diz o lençol. E às vezes o quarto fica lá. E tem filhos, né, que às vezes estão nas palestras e não gostam muito da orientação. Mas os nossos filhos precisam começar a trabalhar no ambiente onde eles crescem, né? Ajudar a lavar uma louça de vez em quando, mesmo que tenha empregado, mas se sentirem e começarem a ser pessoas úteis, para não serem aquele peso nos ambientes onde chegam. Não tem coisa pior, fazer trabalho de grupo na faculdade, ou às vezes grupo para fazer isso, aquilo, outro, na igreja e tudo mais, tem 2, 3 se matando, brigando, lutando, correndo, trabalhando. Tem ali um ou outro, né? Só olhando, dando pitaco e ainda reclamando, né? Então é aquele peso, não sabe fazer, não ajuda em nada. Então o filho cresce sadio quando ele ama, precisa amar a si mesmo primeiro. E quando a gente ama, a gente tem prazer em servir aquele que está perto de nós. 3 objetivos básicos, isso a gente desenvolveu a partir dos nossos filhos mesmo. Todos os nossos filhos, quando a gente fazia exame de gravidez, naquele tempo que tinha, fazia o exame, ia lá pegar o papel e recebia o resultado assim, positivo, escrito em maiúsculo, entre aspas, né? Aquele papelzinho branco. Todos eles, a gente chegava em casa, entrava no quarto, ajoelhava, colocava aquele papelzinho em cima da cama, dizia: Senhor, nós queremos pedir a Ti 3 coisas. Nós queremos pedir 3 coisas para os nossos
Não sabemos se vai ser menino ou menina, não sabemos como virá, mas nós queremos pedir que eles tenham fé em Jesus Cristo, uma fé pessoal, que eles tenham uma profissão, seja vocacional, uma profissão que eles escolham por vocação e que sirvam bem a geração e a sociedade onde estão, que façam um bom casamento. Os 3 pedidos que a gente sempre fez. Eu sempre digo o seguinte: se Deus atender esses nossos 3 pedidos, eu desço a sepultura tranquilo de que fiz a minha parte, deixei o meu legado no mundo. E a primeira coisa é a fé. Então, o que a gente pode fazer para gerar fé nos corações dos nossos filhos? A fé é um dom de Deus, naturalmente. Mas e a nossa parte? A gente ora por eles e com eles, leva para a igreja constantemente e faz o culto doméstico regularmente. Essa é a nossa parte. Instruir os nossos filhos na fé, para que eles possam encontrar Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. A segunda coisa, a profissão. Que seja uma profissão com vocação para alguém da sociedade. Tem gente derrubando prédio, derrubando viaduto, fazendo cirurgia mal feita. Por quê? Porque a profissão não foi escolhida por vocação. Foi assim: todo mundo aqui é engenheiro, você vai ser também, né? É uma família de médicos, você vai ser também. É uma família de advogados, você vai ser também. Então, assim, vai na onda. Pode até ser que seja, que isso também desperte a vocação, mas tem que ser de dentro. E eu lembro do nosso filho mais velho, que é psicólogo, que até 6 meses antes de fazer o vestibular, ele queria fazer engenharia da computação ou mecatrônica. E aí 6 meses depois, eu quero fazer psicologia. Aí eu fiquei, coisa que nada a ver com a outra, uma é máquinas, palpáveis, coisas físicas, a outra é gente, seres humanos, tal. O que houve? E aí Deus é tão bondoso, que naquela semana estava passando um amigo nosso, de Joinville, que é psicólogo, que é OV, especialista em orientação vocacional. Conversei com ele, e ele conversou com o nosso filho e disse: não, pode ficar tranquilo. Ele vê vocês atendendo as pessoas no gabinete, visitando o povo, então isso deve ter tocado de alguma forma no seu coração. Ele foi para a faculdade, terminou o curso, e eu sempre digo: meu filho, ele é bem interessante, porque ele gosta de trabalhar com as pessoas pobres, menos favorecidas. O negócio dele é trabalhar com a classe carente do mundo. Terminou psicologia social e depois foi está terminando políticas públicas, uma pós-graduação. Gosta de trabalhar com as pessoas menos favorecidas. Deus te abençoe. Alguém tem que entrar nessa fatia. E ele está super feliz. Ele escolheu a vocação, ele está servindo ao próximo. Em terceiro lugar, o casamento. Uma pessoa a quem amem e juntos amem e sirvam a Deus. Sobre a fé, já batizamos os 3. Os 3 professavam a Deus. Sobre a profissão, os 2, um escolheu psicologia, o outro está terminando a psicologia. Está pequena ainda. Está pequena, né? A gente vai mostrar a foto dela para vocês. Bom, sobre o casamento, os 2 mais velhos estão solteiros, estamos aceitando currículos, inclusive, olhando para fazer um exame dessas orações dos irmãos. Namoraram, agora os 2 estão sem ninguém. A gente está orando, continuamos orando a Deus. Senhor, que faça um bom casamento. Que faça um bom casamento. Então, esse desenvolvimento agora dos filhos. Concluindo a parte do crescimento da família como sistema, a família como um todo. Vimos o indivíduo, o casal, os filhos e agora todo mundo junto. Provérbios 31, de 10 a 31, a maioria das Bíblias tem como título assim, em negrito, a mulher virtuosa. Mas lendo um pouco mais dedicadamente esse texto, a gente pode observar que nessa história tem uma mulher, tem um homem e tem os filhos. Uma mulher, o seu marido e os filhos, o que é que nós temos? Uma família. Mais do que uma mulher virtuosa nessa história, nós temos uma família virtuosa. E essa relação familiar, descrita aqui, mostra como esse homem e essa mulher puderam crescer como seres individuais
E como essa relação conjugal se espalhou e contagiou aquela família de tal modo, de tal maneira, que aquela família é uma família bonita. O homem estava bem, a mulher estava bem, os filhos estavam bem, o sistema funcionava direitinho. E olhando para esse texto, pude ver 4 coisas que para mim são a motivação para que aquela família pudesse ser uma família funcional. A primeira coisa é a autoestima. O verso 10 de Provérbios 31 diz: mulher virtuosa, quem acha? O seu valor excede ao de finas joias. Pelo jeito, aquela mulher era uma mulher de posses, de recursos, mas ela sabia que o mais importante tesouro que ela possuía não eram as coisas, era o que ela possuía por dentro. Era o que ela possuía por dentro. Parece que a sua autoestima contagiava o marido, contagiava os filhos. A segunda coisa é a confiança conjugal. O verso 11 diz: o coração do seu marido confia nela. A esposa confiava no marido, o marido confiava na esposa. Por mais óbvio que seja, isso não é tão comum. Não é tão comum. Tem maridos que não sabem quanto a esposa ganha. Tem esposas que não sabem quanto o seu marido ganha. Tem maridos que não sabem certas coisas sobre a sua esposa e vice-versa. E quando eu olho para esse texto, eu lembro de uma situação que eu vivi. Uma irmã da nossa igreja, há algum tempo atrás, o seu marido entrou em coma. Ele estava 3 meses em coma. E eu tinha ido para Recife e a igreja solta. Eu fui com alguns irmãos da igreja, fomos fazer uma visita pastoral e levar também alguma ajuda. E aí, conversando e tal, e ela disse: pastor, eu estou aqui, pegou o cartãozinho do INSS, estou aqui com o cartãozinho, mas eu estou há 3 meses sem tirar o dinheiro da pensão do meu negro. Ela chamava carinhosamente meu negro, porque meu negro nunca me disse a senha do cartão. Negou. E eu fiquei pensando, ele deve ter lá os seus motivos, né? E aí, conversando um pouco mais, ela falou assim: eu não sei porquê, estou casada com meu negro há 35 anos, ele nunca me disse a senha do cartão. E sabe o que aconteceu? Meu negro morreu, levou a senha para a glória. E ela teve muito trabalho, né? Aquela coisa do documento, banco, tal. O coração do marido não confiava nessa esposa. E quantas vezes a gente não confia, ou a gente recebe uma palavra de desconfiança? A confiança é um dos pilares sólidos, um dos pilares que seguram a relação conjugal. O coração do seu marido confiando. Eu tenho certeza que a partir de hoje todos os maridos irão liberar o cartão de crédito, a senha da esposa, assinar cheques em branco, e as mulheres vão ficar super felizes para ir no shopping. E as irmãs dizem amém. E amém fraco, acho que as irmãs não estão animadas. O pastor Marcos vai dizer que a conversa vai ser boa em casa. Em terceiro lugar, havia uma boa relação entre os filhos e a mãe e o marido e a esposa. O verso 23 e o verso 28 nos diz que o marido ele ficava na porta da cidade juntamente com outras autoridades, outros juízes. Ele era honrado pelo fato de ser esposo daquela mulher. E os filhos dela se levantavam e lhe chamavam de ditosa. Ditosa é alguém sobre quem se fala ditados. Era como se fosse aquele adolescente que assim: a minha mãe nota 10. Meu pai, gente boa. A minha casa é o melhor lugar do mundo. Porque normalmente entre os adolescentes existe aquela queixa comparativa. Mãe boa é o meu amigo. Né? Mãe boa é meu colega lá da igreja, ou da escola. A minha casa como... Mas aqui não, todo mundo gostava de ficar junto. Os meninos gostavam da mãe, a esposa
gostava do marido, o marido gostava da esposa, e ambos eram alavancados pela relação. A relação sadia projetava o marido, projetava a esposa, projetava todo mundo se sentia feliz, e aquela família ia em frente, sempre para frente. E finalmente, verso 30, e para mim esse estaria no número 1, ele só está na ordem aqui, como último, mas uma família funcional, uma família feliz, é uma família que honra ao Senhor. O verso 30 diz, né, enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, e a gente poderia entender que a família que teme ao Senhor, essa família será honrada, essa família será louvada. Ou seja, a família que busca o Senhor é uma família muito mais feliz, muito mais feliz. Tal como uma plantinha, como a gente viu no início. Essa relação familiar deve ser regada para que ela se desenvolva. E é bem importante a gente fazer a distinção entre crescer e se desenvolver. Crescer é só aumentar o volume, a quantidade, mas se desenvolver é ir com constância, é ir para frente com consistência, não apenas em quantidade. Cada cônjuge e cada filho deve contribuir para um sadio ambiente familiar, no qual todos estejam satisfeitos. Que Deus nos ajude nessa reflexão nessa noite. Amém?